Vários jogos são rejeitados pela Nintendo, não é? Mas esse aqui é especial. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso especial de Halloween. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Robert Peloni e Bob's Game, o jogo que foi rejeitado pela Nintendo. Como sempre, antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Se você gostaria de ver os vídeos do especial de Halloween tudo de uma vez só, fazer uma maratona, você pode se tornar membro do canal. E vamos começar falando sobre os gatilhos desse vídeo, que são principalmente ambição, teimosia, isolamento, possível suicídio e autossabotagem. Autossabotagem é o principal aqui. Bom, acredita-se que foi em 2003 que Robert Peloni começou a criar o seu jogo. Ele não tinha nenhuma experiência com programação de jogos, ele não sabia como criar esse tipo de arte, nem as músicas, mas ele queria criar um jogo. Seria um jogo de RPG baseado na vida dele mesmo, uma coisa meio autobiográfica, então por que não nomeá-lo Bob's Game? E ele mergulhou de cabeça nesse jogo, ele criou mais de 60 musiquinhas para acompanhar o personagem principal durante a sua jornada e várias pessoinhas que populavam o mapa. Robert se dedicou totalmente e ele chegou a passar dias trancado em casa, suas janelas trancadas em total concentração. Ele queria muito que fosse o jogo de RPG perfeito e ele achava que era capaz de criar o jogo de RPG perfeito. Teria uma história, é claro, uma jornada do nosso personagem. Teria um mapa lindo, pequenas batalhas que te ajudariam a passar de fase. E o Robert, ele faria qualquer coisa para que seu jogo fosse publicado pela Nintendo. Primeiramente, para o Game Boy Advance. Ele sabia que conseguiria mais dinheiro publicando o jogo online, mas por algum motivo o seu sonho de verdade era ver esse jogo nas lojas, principalmente lojas da Nintendo. No início de 2008, ele apresentou uma amostrinha do seu jogo para um representante da Nintendo, e eles concordaram em se encontrar numa conferência de programadores em fevereiro. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque na minha opinião esse é o início da queda do Robert. De acordo com o representante, ele gostou do jogo, gostou do estilo, mas havia muitos problemas ainda, muitas coisas que eles tinham que rever, tinham que consertar. E ele sugeriu criar um time de programadores que resolveriam os problemas e tornariam o jogo mais fácil de vender. É isso que a empresa faz, ela vende os jogos. Mas o Robert recusou a oportunidade. Ele disse, não, eu não quero um time, eu quero fazer esse jogo sozinho. E, na minha opinião, esse foi o seu maior erro. Se ele não permitisse que um time o ajudasse a rever o jogo de todos os ângulos possíveis, ele muito provavelmente nunca seria publicado. Foi isso que o representante da Nintendo disse pra ele naquele dia. Após 15 mil horas de trabalho, estima-se, né? Não dá pra ter certeza. Ele decidiu publicar uma pequena propaganda do videogame em um vídeo no YouTube, porque, né, talvez mais pessoas se interessariam pelo jogo dessa maneira. E foi assim que no ano de 2008 o jogo teve a sua primeira aparição online, uma gameplay curtinha no YouTube. Dava pra ver que era um jogo detalhado, um mapa completo, cheio de personagens e parecia bem divertido. E no fim, o criador, o Robert, aparecia pelo seu reflexo em um Nintendo DS. Em poucos dias esse vídeo viralizou e foi confirmação suficiente pro Robert de que as pessoas queriam o jogo dele, as pessoas gostavam do jogo dele. Logo, muitos fóruns e chats online começaram a comentar sobre esse jogo e ele estava muito animado, ele respondia a todo mundo, ele queria que as pessoas comprassem o jogo dele, mas antes disso ele queria que a Nintendo produzisse o jogo dele. Como muitas perguntas estavam surgindo, ele decidiu postar mais um vídeo mostrando todos os ambientes que ele tinha criado para o jogo, mais de 200 personagens que poderiam ser vistos no mapa, e o Robert declarou que o seu jogo seria o maior videogame já criado por uma única pessoa, no sentido que tinha o maior e mais detalhado mapa e tudo criado por ele mesmo, ele sozinho programou aquilo tudo. Era estimado que o jogo durava 20 horas para completar, para jogar até o fim. E o Robert, ele estava ficando famoso com isso, só com a ideia do seu jogo, só com essas amostrinhas que ele dava. Mas muita gente queria ver, né? Eu quero jogar esse jogo, eu não quero só ficar vendo o trailer, perguntando pra você o que é que faz o jogo. Eu quero jogar. E aí o Robert disse que estava 90% pronto. Mas que ele tinha medo de deixar que alguém jogasse, tipo, uma versão beta ou alguma coisa assim, porque não tinha sido
patenteado ainda, então ele tinha medo que seu jogo fosse roubado de alguma maneira. Ele tinha medo de ser plagiado, e isso faz sentido, né? Porque é bastante trabalho pra alguém roubar, seria bem fácil. Além disso, desde o início, ele declarou que o seu jogo foi feito pro Nintendo DS. O Robert chegou a demonstrar em uma loja como funcionaria o jogo, e ele não ia descansar até entrar em contato com a Nintendo e conseguir esse contrato. O que me deixa muito frustrada, porque ele teve essa oportunidade e só porque ele não queria trabalhar com uma equipe, e agora ele tá ali correndo atrás, quando ele podia ter conseguido antes, tá? Isso me deixou muito frustrada. Tudo que ele faz a partir desse momento eu fico tipo, perdeu meu amor. Bom, para que seu jogo seja jogado em um Nintendo DS, você precisa da permissão da empresa, mas também de um kit específico para isso. Um aparelho que cria o jogo com você, emulando ali o Nintendinho DS. E aí a fábrica recebe esse primeiro, né, esse protótipo, sei lá como é que se chama. E aí eles podem fazer mais, produzir mais daquele jogo. O Robert, 25 aninhos de idade, ele continuava desenvolvendo o jogo no computador, programando. Mas sem esse kit, ele não teria nem chance de ver o Bob's Game na loja, porque ele precisava desse kit para que o jogo fosse produzido em massa. Ele entrou em contato de todas as maneiras possíveis para uma pessoa normal, como eu e você. Ele tentou entrar em contato com a Nintendo de várias maneiras. E ele nunca recebeu um não oficial, ele nunca foi rejeitado oficialmente. Como eu disse, esse cara, ele ofereceu um time para trabalhar com ele, mas ele não disse, então não vai acontecer de jeito nenhum. Então o Robert ainda estava se agarrando a um pouquinho de esperança que aquilo poderia acontecer um dia. E aí o tempo passou e ele começou a se sentir ignorado. E foi isso que o motivou a começar o que ele mesmo chamou de um protesto estilo japonês. Em dezembro de 2008, ele se trancou em casa durante 100 dias. Pelo menos ele achava que ia se trancar em casa durante 100 dias. Em um quarto com monitoramento 24 horas, ele prometeu que ia trabalhar durante 100 dias seguidos. Um amigo concordou em entregar comida para ele semanalmente e assim o seu protesto começou. Em uma live stream no seu site oficial, ele aparecia noite e dia trabalhando no seu jogo, esperando que isso chamasse a atenção da Nintendo e o ajudasse a publicar esse jogo. Tudo que ele queria era chamar a atenção da Nintendo. Sobre a sua cabeça, enquanto ele trabalhava, tinha uma placa que contava os dias do processo e também tinha o nome Reggie aparecendo na placa. Quem é Reggie? Reggie Fils-Aimé era o presidente-chefe da Nintendo na América. Ele ficou nesse cargo até o ano de 2019. O Robert acreditava que mais do que qualquer outra pessoa, esse cara, o Reggie, poderia ajudar o seu jogo a chegar nas lojas, né? Ele era o presidente-chefe da Nintendo na América. Convenhamos, o Reggie não estava nem aí pra ele. E com o passar dos dias, nada mudou, ele continuava lá, trabalhando, e seus seguidores e seus apoiadores podiam ver a frustração crescendo. Robert trabalhava sem parar, num quarto escuro, ele criava postagens por escrito no seu blog, né? No seu site oficial tinha página de blog, onde ele mesmo escrevia várias coisas, as pessoas podiam comentar. E ele tentava descrever o progresso do jogo, mas os posts estavam ficando cada vez mais estranhos, talvez até histriônicos, a gente poderia dizer. Depois de algumas semanas, ele começou a notar que as pessoas já não o levavam a sério, no sentido que aquilo já nem era mais sobre o seu jogo, mas sim sobre, olha esse cara trancado num quarto achando que vai chamar a atenção de uma das maiores empresas de jogos do mundo. Robert estava perdendo contato com o mundo real, ele não conseguia imaginar o motivo para o seu jogo ser rejeitado ou ignorado. Ele imaginava que os programadores estavam com inveja dele. Ele começou a dizer nos seus posts que o jogo era genial, que era o melhor jogo de RPG já criado no mundo e que a Nintendo só não ia publicar porque estava com inveja dele. Porque eles não conseguiram fazer um jogo tão bom quanto o meu. Um dia ele se acalmava e pedia desculpas e dizia que estava sendo difícil e que ele só queria que desse tudo certo, mas aí no dia seguinte ele começava literalmente a ameaçar pessoas, ameaçar a Nintendo, dizendo que ia destruir a empresa. Os seguidores estavam ficando assustados, mas ainda, um mês depois do início do protesto, tudo acabou. O protesto acabou e o Robert destruiu o seu espaço e ficou lá deitado no meio dos escombros. E isso começou a assustar as pessoas. Muitos seguidores estavam com medo dele ter cometido suicídio, dele ter bebido algum remédio, porque ele ficou lá deitado no meio dos escombros por bastante tempo. E aí uma pessoa chamou a polícia.
e ele estava bem. Os policiais o obrigaram a explicar para todo mundo que foi só mais uma tentativa de chamar a atenção. Nenhum espaço estava quebrado de verdade. Ele publicou um vídeo dele mesmo desmontando o PC e colocando as coisas no chão com cuidado. Então nada daquilo foi realmente destruído, foi só para chamar a atenção mesmo. E isso, é claro, só diminuiu ainda mais a confiança dos seguidores no Robert. Mesmo assim, ele continuou contando os dias até o fim do seu protesto. Seus amigos o ajudaram a criar pôsteres, cartões e embalagens falsas do jogo Bob's Game, espalhando por aí as propagandas desse jogo que não existia, achando que isso também pressionaria mais a Nintendo a colocar o jogo dele nas lojas. Hi, I'm Bob, the developer of Bob's Game. We're in New York City, where we're going to the one and only Nintendo World Store. Coming soon for the Nintendo DS. This is the developer of Bob's Game. Ele contratou pessoas para entrar em lojas da Nintendo e espalhar essas coisas, mas claro, ele mesmo, junto com essas pessoas, foram expulsos dessas lojas. Após o que ele chamou de 25 semanas, que na verdade foram 2 meses de protesto, houve uma resposta da Nintendo no dia 5 de fevereiro de 2009, em uma carta, acho que por e-mail, mas uma carta. A Nintendo disse: não, nós não vamos publicar o seu jogo. Obrigada por entrar em contato e adeus. Depois de tanto insistir, depois de lutar tanto tempo por esse jogo, Bob decidiu não acreditar naquela carta. Ele decidiu que não era a Nintendo de verdade e que quem enviou aquela carta era só um farsante. Não era real, não era oficial. Ele falou sobre isso também no seu mais novo vídeo no YouTube, mostrando atualizações do jogo, incluindo cenas dubladas por ele mesmo. E agora dizendo que era tudo uma conspiração contra ele. O Bob continuou criando novos espaços no jogo, agora com personagens e salas que representavam a Nintendo e o mundo cruel e corporativo dos jogos, com diálogos mostrando os chefes e os donos de empresas, chamando os programadores de preguiçosos, tratando mal as pessoas e esse tipo de coisa. E o Robert parecia que ele estava realmente perdendo a noção ali das coisas. Ele parecia estar se vendo como um herói. Ele parecia estar achando que ele era destinado a desmascarar a empresa e toda a sua crueldade. Ainda mais agora que ele tinha descoberto que a Nintendo bloqueou o seu endereço de e-mail, de tantos e-mails que ele ficava mandando para a empresa. O 100º dia do seu protesto, que ele começou lá, trabalhando no jogo, né, por 100 dias e tal, e ele parou depois de pouco tempo, estava chegando ao fim. Esses 100 dias estavam chegando ao fim, e muitas pessoas estavam acreditando que esse seria o dia em que ele entraria na conferência de programadores em março de 2009 e falaria com alguém, alguma coisa ia acontecer. Muitos executivos estariam lá, incluindo Reggie Fils-Aimé, da Nintendo, e o pessoal achou que ele fosse fazer alguma coisa, principalmente depois que o Robert publicou no seu blog: te encontro lá no dia 100, Reggie. Então, como ele era assim uma pessoa instável, muita gente comunicou a segurança do evento, dizendo: olha, esse cara ele é perigoso, fica de olho nele. Sim, no dia ele foi reconhecido na fila na frente do evento e foi até uma sala de reuniões, onde ele foi interrogado e revistado pela segurança. Ele não tinha nenhuma arma, ele não tinha nada perigoso na sua posse, e tudo que ele disse é que ele estava continuando o seu protesto. Durante todo aquele dia ele foi escoltado por seguranças, e ele não pôde fazer nada, né? Se ele ia fazer alguma coisa, se ele ia gritar com alguém, chamar a atenção de alguém, ele não teve como, porque estava o dia todo com seguranças na sua cola. Bom, mas o Bob ele continuava tentando chamar a atenção dos executivos, tornando esse jogo maior e maior, e também com mais e mais vídeos no YouTube, gritando, falando coisas, e era tudo pra chamar a atenção. E ele mesmo dizia em alguns dos seus vídeos: eu quero publicidade, eu preciso dessa publicidade. E aí as pessoas estavam vendo isso e estavam tipo: cara, mas e o jogo? Cadê o jogo? Eu quero jogar o jogo, é só isso que eu quero, eu pago. Coloca o jogo em algum lugar, a gente quer jogar esse jogo. Faz mais de um ano que o povo tá esperando esse jogo. E aí, finalmente, no final de março de 2009, uma demo surgiu. Bob's Game. De graça, todo mundo que tivesse um emuladorzinho do Nintendo DS no seu computador poderia jogar e dar as suas opiniões. Ok, era mais ou menos 1 hora
de jogo, onde você deveria procurar por objetos específicos, conversar com alguns personagens e resolver quebra-cabeças para passar de fase. Mas esses pequenos quebra-cabeças eram extremamente complicados, de acordo com quem jogou. Eu não sei o que eu não joguei, mas eles disseram que eram bem complicados, ou exigiam muita velocidade do jogador, ou tinha que pensar bastante pra resolver. Simplesmente eram muito difíceis. Alguns jogadores ficavam bem frustrados com o ritmo do jogo e alguns jogavam com metade da velocidade. Diminuíam a velocidade do jogo só pra poder participar dos quebra-cabeças, que eram muito rápidos, muito difíceis. Mas no geral, o pessoal falou que era bom, que a história era boa e, sabe, era um joguinho divertido. Você conversa com algumas pessoas, você pega alguns objetos e aí você tem uma batalha pra passar de fase. Então o Robert, ele meio que recuperou alguns fãs com isso, mas não era suficiente pra ele publicar o jogo inteiro ou melhorar essas partes que o pessoal tava dizendo que eram muito difíceis ou muito rápidas. Ele continuava com seus posts esquisitos no blog e a sua mania de grandeza, dizendo que o jogo era perfeito. Problema deles, se eles não querem o meu jogo. Meu jogo é perfeito, meu jogo é maravilhoso. E finalmente, após mais de um ano de perseguição, ele tentou publicar o jogo completo com outras empresas. Ele contatou a Steam, pelo que eu entendi, mas ele foi rejeitado da mesma maneira na época. E eu acho que é porque nesse ponto o jogo era muito pesado, ocupava muito espaço de memória, ou porque já tinha muita publicidade negativa em cima dele. Mas muita gente queria sim jogar Bob's Game completo, então, achando que o jogo era tão bom que as pessoas comprariam o aparelhinho pra jogar, ele lançou o Indie é um jogo indie. Indie. Deu pra entender o trocadilho? Eu vou tentar escrever aqui. Mas é um videogamezinho de mão, tipo o Nintendo DS, mas um pouquinho menor. E de acordo com ele, mais potente. Ele disse que uma fábrica chinesa produziria o Indie e ele seria vendido por um preço bem baixo, com Bob's Game já incluído na embalagem. Ótimo, resolveria todo o problema de todo mundo. E ele disse que vários programadores de jogos também poderiam entrar nisso e ter seus jogos publicados pela Indie. Mas as coisas não saíram como planejado, né? Nada dá muito certo nessa história. O Robert, ele não conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para isso, né? Para produzir o Indie. E o projeto nunca foi pra frente. Simplesmente nunca aconteceu. E aí, outros criadores independentes, pessoas que, pelo que eu entendi, estavam apoiando o Bob, porque eles também queriam que os seus jogos fossem publicados por empresas, foram conseguindo publicar esses jogos com outras plataformas grátis, principalmente, mas o Bob continuava se recusando. Ele publicava aqueles vídeos no YouTube falando besteiras, mas as pessoas estavam cansadas dele. Cansadas mesmo. Parecia que ele mesmo não queria que seu jogo fosse publicado, parecia que ele queria o jogo só pra si. Ficava dizendo que era incrível, que era maravilhoso, mas deixar que as pessoas jogassem o jogo inteiro, ele não queria. Em 2011, a Nintendo lançou o Nintendo 3DS e, claro, o Bob's Game não estava incluído na lista de possíveis jogos e se fosse incluído, teria que ser alterado de várias maneiras, mais uma vez. Finalmente, em abril de 2014, uma nova campanha de arrecadação pro Bob's Game surgiu na internet em um site chamado Kickstarter. O jogo agora tinha a possibilidade de customização do personagem principal, mais de uma pessoa poderia jogar ao mesmo tempo, e os gráficos estavam bem mais bonitos, bem mais atuais. Mas a descrição do jogo tornava tudo muito bizarro e as pessoas não sabiam bem dizer pra que era aquele dinheiro exatamente. A descrição do jogo dizia que ele era a melhor coisa que já aconteceu com a humanidade, o início de uma nova era. Era estranho, era esquisito. No seu site oficial, ainda naquele mesmo site, o Robert publicou uma autobiografia, basicamente demonstrando como os videogames influenciaram a sua juventude. E se tudo desse certo, com esse Kickstarter, com essa vaquinha, o jogo seria publicado em dezembro de 2014, em várias plataformas, incluindo para Android, para o celular, que é fascinante. E se a vaquinha não alcançasse $10.000, o que não era um objetivo muito alto, $10.000, ele desistiria do jogo pra sempre, de acordo com ele mesmo. Então o que aconteceu? Ele conseguiu alcançar $10.000, e aí ele sumiu. O jogo não foi publicado em dezembro, e as pessoas começaram a achar que era tudo uma farsa. É claro, estavam exigindo seu dinheiro de volta. Se esse dinheiro foi devolvido ou não, eu não tenho certeza, não tenho como dizer pra vocês que eu não sei. Em 2016, essa história não acaba nunca. Em 2016, o jogo apareceu na Steam e na itch.io, que são dois sites onde você pode encontrar muitos jogos independentes pra baixar. Simplesmente surgiu lá Bob's Game
pra jogar de graça, mas não era mais um RPG, era estranho. Eu não entendi bem o que era agora, mas eu acho que era só uma junção de todos os quebra-cabeças do jogo. Em vez de jogar o RPG, você só jogava as fases em jogo, as batalhazinhas, e isso deixou todo mundo bem frustrado, né? Não era Bob's Game, aquilo não era Bob's Game. E aí surgiram mais notícias de que ele tava trabalhando em outro jogo, um jogo aparentemente educativo. É isso, aparentemente ninguém nunca vai poder jogar Bob's Game completo. O cara passou mais de uma década lutando por esse jogo, dizendo que o jogo era a coisa mais maravilhosa do mundo, era o melhor jogo de RPG já criado por uma pessoa só, e ninguém nunca vai jogar esse jogo inteiro. Nunca. Dizem que nos cantinhos mais obscuros da internet, quando você fala dele, ele aparece pra se defender e dizer que ainda está trabalhando no jogo. Mas nada mais surgiu, pelo que eu entendi desse cara. Quero saber a opinião de vocês. No momento que ele recusou trabalhar com o time, não confio nesse cara, deixa ele pra lá. Porque ele perdeu uma oportunidade enorme só por teimosia, só porque queria fazer sozinho. E como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o seu like, muito obrigada por deixar o comentário. E é claro, eu tenho que agradecer aos membros do canal. André Falei, Marilene Maria e Histórias para Não Dormir. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo seu apoio. E eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo do nosso especial de Halloween. Tchau!